O hype faz parte da sua vida, você gostando ou não. E assim nasceu Barbenheimer. Um tênis é só um tênis. CD Projekt Red confirmou que teve 8 milhões de vendas na pré-venda. O termo hype começou a ser utilizado na década de 1920 no contexto da propaganda e do marketing, para descrever a prática de exagerar os méritos de um produto para gerar interesse e vendas. Dinheiro! Os anos foram se passando e hoje em dia o hype está por toda parte, mas principalmente moldando a maneira como consumimos. E nesse vídeo eu vou provar pra você como o hype impacta a sua preciosa vida. E que outra forma melhor de começar, se não falando sobre o... Provavelmente um dos exemplos mais antigos que temos de hype na indústria cinematográfica envolve um produto que você deve conhecer, o cigarro. Os filmes de antigamente tinham muitos atores e atrizes usando cigarros em cena, o que não apenas conferia uma aura de estilo e elegância aos seus personagens, mas também influenciava o comportamento do público. Esse tipo de representação criou uma poderosa associação entre fumar e charme. A ampla exposição ao tabagismo no cinema alimentou um ciclo de popularidade e aceitação social do cigarro, que perdurou por décadas, influenciando milhares de pessoas a adotar esse mau hábito. Mas ainda bem que não é mais assim, certo? Certo? Mas tá bom, eu sei que quando você ouve as palavras hype e cinema, você deve pensar em coisas desse tipo aqui. E você não tá errado. Como eu disse na introdução, o termo hype evoluiu e se tornou o que conhecemos hoje. No caso, esse fanatismo. E a indústria cinematográfica de alguma forma tem essa habilidade especial para criar hype e garantir que todos estejam falando sobre seu próximo grande lançamento. Mas como que eles conseguem fazer isso? O marketing antecipado é uma estratégia que os grandes estúdios de cinema são mestres. Eles conseguem gerar antecipação, lançando trailers por meses ou até anos antes do lançamento do filme. Essa é uma maneira bem eficaz de manter o público curioso e animado pro próximo lançamento, mas é tolo quem acha que essa é a única forma deles conseguirem a sua atenção antecipadamente. Às vezes, as controvérsias e debates em torno de um filme, sejam elas intencionais ou não, podem aumentar significativamente o hype. Debates sobre temas abordados no filme, escolhas de elenco ou até mesmo decisões criativas podem gerar discussões nas redes sociais, mantendo o filme em destaque. Exemplo disso foi no lançamento do filme do Coringa, que todos ficaram falando que o filme era pesado demais e no final não era nem mais violento que um filme do Tarantino. Outra forma que muitos nem sequer se tocam que são estratégias de hype são os vazamentos. Sejam eles intencionais ou não, eles têm se tornado uma ferramenta poderosa na geração de hype pelos filmes. Esses vazamentos podem incluir roteiros, fotos no set, trailers e por aí vai. Eles têm desempenhado um papel crucial na estratégia de marketing moderna. A dona Marvel Studios é mestra nisso. Os supostos vazamentos do último Homem-Aranha te manipularam e você nem percebeu. Eu não vou entrar no mérito se a Marvel vaza ou não informações dos próprios filmes de propósito, mas eu sei que você foi no cinema ver se o Andrew Garfield e o Tobey Maguire estavam mesmo no filme. A estratégia de lançamento de episódios semanais de séries de televisão também tem sido uma ferramenta poderosa para gerar hype e manter o engajamento do público ao longo prazo. Ao invés de disponibilizar todos os episódios de uma temporada só de uma vez, os lançamentos semanais permitem que as séries se tornem tópicos recorrentes de conversa e especulação. Quem gosta disso é o Ney Nerd. Mas tá, por que eu tô esse tempo todo falando pra você essas estratégias de marketing das empresas de cinema? Bom, eu não sei vocês, mas me parece que hoje em dia um filme tá tendo mais investimento em marketing pra gerar hype e aumentar a receita do que investimentos no próprio filme, em um roteiro propriamente bem escrito ou em efeitos visuais de qualidade. E longe de mim querer bancar o fiscal de CGI, mas tem umas coisas que têm saído no cinema que tem perdão. E pior ainda, recentemente eu tenho achado que os melhores filmes e séries que eu tenho assistido foram aquelas que eu fui com menos hype ou expectativa. Será que isso revela algo sobre como o excesso de promoção e hype pode, na verdade, prejudicar a nossa experiência com uma obra? Mas o cinema não é o único lugar onde o hype reina. Assim como as expectativas influenciam nossa experiência com filmes e séries, essa outra indústria também se alimenta do hype para ditar tendências e moldar o comportamento dos consumidores. Então agora falaremos sobre a indústria da... Eu não tenho muita propriedade pra falar sobre a moda, além do mais visto como o carioca mais fraco. Mas como não citar o famoso caso de quando a Balenciaga lançou uma coleção que imitava o estilo de roupa de pessoas em situação de rua. A coleção, que incluía peças desgastadas e de aparência suja, gerou um debate intenso sobre os limites da moda por trás da glamorização da pobreza. E apesar de todas as críticas, a coleção se esgotou rapidamente, impulsionada pelo hype e pelo desejo dos consumidores de possuir itens exclusivos e inovadores. Esse caso revela como o hype pode distorcer o valor percebido de um produto, simplesmente por serem associados a uma marca de luxo. E tem apenas mais um caso dessa indústria que eu queria citar. Eu, por muito tempo, consumi muito conteúdo aqui no YouTube sobre... Não me pergunte por quê. Conteúdo sobre a cultura sneakerhead. E eu me lembro que foi dentro desse nicho que aconteceu um dos casos mais bizarros da indústria da moda recente. Eu não sei se vocês se lembram, mas houve um incidente em um show do Travis Scott há alguns poucos anos, onde mais de 10 fãs perderam a vida no meio do show. Uma tragédia aconteceu. Mas pra você que não sabe, o Travis tem um tênis em parceria com a Nike. E essas collabs dele, em grande maioria, só tem subido de preço. Ah, mas
mas ele se defendeu nas redes sociais. Sim, tá bom, mas o ponto é, na mesma época do incidente, se você for no site da StockX, você pode ver que durante o período dessa tragédia, os preços dos tênis tiveram uma crescente. Mas Marquinhos, qual que é o seu ponto revivendo esse incidente? Simplesmente isso prova que as pessoas são profundamente influenciadas pelo hype nessa indústria, independente das circunstâncias. Mesmo diante de uma tragédia, a atenção e o interesse gerado em torno do nome do Travis Scott fizeram com que os preços dos produtos associados a ele aumentassem. E isso mostra como o hype pode ser uma força poderosa e muitas vezes irracional que move o mercado e influencia o comportamento dos consumidores. Mas por algum motivo a gente acha normal esses comportamentos e muitas vezes sequer percebemos que somos manipulados pelo nosso entorno. E às vezes até fazemos algo que pode ser nocivo para outra pessoa por conta da opinião de um terceiro, o que nos leva para a próxima indústria. As redes sociais são o núcleo do hype moderno, muito pela velocidade e alcance que as informações se espalham aqui. Mas como nem tudo são flores, vamos falar como o hype pode impactar negativamente a vida das pessoas. A cultura do cancelamento é uma consequência direta do hype nas redes sociais. Quando um indivíduo comete um erro ou é acusado de comportamento inadequado, as redes sociais podem amplificar rapidamente a situação, levando a uma onda de críticas e julgamentos públicos. Esse fenômeno pode resultar em consequências severas, como perda de oportunidades de trabalho e danos à reputação, muitas vezes sem um processo justo ou equilibrado. Embora a responsabilizar ações inadequadas seja sim importante, a rapidez e a intensidade do cancelamento podem ser desproporcionais e prejudiciais, criando um ambiente de medo e de censura nas plataformas. A questão é, a galera que exagerou e pegou as coisas fora de contexto e tenta entrar no movimento bate-cabeça, onde a galera tá vendo que tá acontecendo uma coisa, às vezes nem tá acontecendo briga, tá só a galera de boa conversando, mas aí chega alguém do nada com tijolo e joga na cabeça de um. Aí acontece, de novo a galera vai querer fazer aquilo lá. Eu vou pegar o tijolo ou dois e vou tentar jogar, e acaba, sabe, aumentando o negócio que não precisava aumentar. Essa dinâmica é ainda mais aumentada com os canais de opinião, que amplificam as vozes de influenciadores. Esses canais têm o poder de moldar a percepção pública e dar muito mais visibilidade para uma treta que a princípio seria algo pequeno, muitas vezes alimentando o hype e intensificando as reações das massas, visto que as pessoas não são mais pensadores únicos. Elas esperam o youtuber favorito delas se posicionar em relação ao caso para então se posicionar. Ou pior ainda, esperam fulano soltar um vídeo para então ir disseminar ódio contra essa pessoa nas redes sociais, sem pensar duas vezes se isso é certo ou não. Quando um influenciador popular expressa uma opinião forte, seus seguidores tendem a adotar a mesma postura, propagando ainda mais a cultura do cancelamento e evidenciando suas consequências. Além disso, a manipulação algorítmica nas redes sociais exacerba o hype ao promover conteúdos que geram mais engajamento, muitas vezes polarizando opiniões e criando bolhas sociais. Pesquisas demonstram que essa exposição contínua a informações sensacionalistas e divisivas pode impactar negativamente a saúde mental do usuário, aumentando níveis de ansiedade, depressão e sentimentos de inadequação. A busca por constante validação através de likes e seguidores contribui ainda mais para esse desgaste emocional. Essa manipulação e os impactos negativos nas redes sociais são um reflexo de como o hype pode influenciar profundamente várias áreas de nossas vidas. Mas vamos explorar outra indústria onde o hype também exerce um poder significativo, moldando expectativas e comportamentos de maneira surpreendente. Então agora vamos falar sobre minha queridinha Indústria 2. Poderia vir aqui e falar as mesmas estratégias de marketing que eu citei no capítulo sobre cinema, porque basicamente são as mesmas estratégias. Mas se você me permitir, eu quero falar sobre como o hype impacta negativamente a indústria dos jogos. Não deve ser surpresa o fato de que é o hype que movimenta a indústria dos jogos. No entanto, esse hype pode ter impactos negativos, especialmente quando o resultado são invasões hackers que geram vazamentos. Um exemplo recente foi o caso do GTA 6. Em setembro de 2022, a Rockstar sofreu um ataque hacker que resultou nos vazamentos de diversos vídeos e informações confidenciais sobre o desenvolvimento do jogo. Esses vazamentos, além de violarem a privacidade e o trabalho dos desenvolvedores, geram uma onda de expectativas e especulações que podem pressionar a equipe de desenvolvimento a acelerar o processo e tomar decisões precipitadas. E isso não só compromete a qualidade final do produto, como também pode levar a atrasos adicionais e frustrações entre os fãs. Um exemplo claro disso foi no lançamento do Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red, sob a intensa pressão das expectativas geradas pelo hype, sentiu-se na obrigação de lançar o jogo, mesmo sabendo que ele ainda estava em condições precárias, priorizando os potenciais ganhos financeiros do pré-lançamento. O resultado foi um lançamento repleto de bugs e problemas de performance, levando a uma enxurrada de críticas e pedidos de reembolso. A exposição precoce de conteúdos não finalizados pode distorcer a percepção do público sobre um jogo, causando decepção e críticas antes mesmo do seu lançamento oficial. Esse que é outro aspecto negativo do hype na indústria dos jogos, o problema da expectativa versus realidade. Quando os jogadores são bombardeados com trailers e até mesmo vazamentos, as expectativas em relação ao produto final podem se tornar extremamente elevadas. Isso
frequentemente resulta em uma desconexão entre o que os jogadores esperam e o que realmente é entregue. Quando o jogo não atende a essas altas expectativas, mesmo que seja um produto tecnicamente sólido e bom, ele pode ser recebido com decepção e críticas severas. Um ótimo exemplo que eu vivi recentemente foi um jogo que eu infelizmente não consegui jogar no lançamento, mas pouco tempo atrás eu tive a experiência de jogar o God of War Ragnarok, e eu infelizmente não consegui fugir das críticas negativas desse jogo antes de pôr as minhas mãos nele, o que me fez botar a minha expectativa lá embaixo. E por que eu tô falando sobre esse God of War? Porque simplesmente esse jogo foi uma das minhas melhores experiências que eu tive até hoje no PlayStation, e consolidou o God of War como a minha franquia favorita. Eu quase, atenção no quase chorei nesse jogo. E mano, sinceramente, eu recomendo sim que você jogue essa porra e foda-se o que os outros acharam. E eu fiquei me questionando por um bom tempo o porquê disso, o porquê de eu ter gostado de uma obra que foi muito odiada. E então eu percebi que a maioria dos reviews que eu vi foram na época do lançamento. E por mais que em teoria as críticas não se devam deixar levar por emoções momentâneas, o hype influencia sim na nossa opinião sobre uma obra no mundo dos jogos. E isso que eu vivi com God of War não aconteceu só uma vez, como aconteceu várias vezes. O Cyberpunk que eu acabei de citar foi outro que eu achava que era uma bosta, e simplesmente foi incrível. Tá bom que eu joguei ele quando já tinham corrigido os bugs e problemas lá do lançamento, mas enfim. O primeiro The Last of Us foi assim comigo, e pode ser que você também tenha experienciado algo parecido na indústria dos jogos. Então eu vou te fazer uma proposta. Por que você não deixa aqui nos comentários um jogo que lhe surpreendeu muito positivamente? Mas o meu ponto é que minhas melhores experiências com jogos até hoje foram aquelas em que eu fui sem nenhuma expectativa. Foram as que eu mergulhei de cabeça, sem influências externas. E tendo criado essa linha de raciocínio com você que chegou até aqui, eu posso finalmente responder a seguinte pergunta: infelizmente não deu pra abordar todas as indústrias nesse vídeo, já tá com bastante tempo de vídeo e não queria estender ele tanto assim, mas sabe que essa conclusão aqui não se refere apenas às indústrias que eu mencionei aqui, mas praticamente a todas as indústrias, seja música, comida, tecnologia, todas. Mas agora vamos falar como o hype manipula você. Como eu falei antes, o hype cria uma sensação de antecipação e excitação, que é altamente estimulante pro nosso cérebro. Quando estamos esperando por algo grandioso, nosso corpo libera dopamina. Dopamina que foi assunto do meu último documentário, se estiver interessado, depois dá uma passadinha lá. E esse aumento de dopamina nos faz sentir bem e nos mantém interessados, o que é exatamente o que as indústrias querem. Elas utilizam trailers, teasers e anúncios estratégicos para manter nossa dopamina em alta, garantindo que fiquemos sempre ansiosos por mais e manteremos isso até o lançamento do produto final. Então eu tô bem empolgado pelo GTA 6. Uma coisa que eu queria mencionar também é a cultura do hype, porque parece que se você não tá hoje em dia gritando, berrando, chorando, algumas pessoas falando, nossa, parece que você não gostou. Mano, eu não preciso gritar ou chorar pra indicar que eu gostei de algo, tá? Então, vamos segurar a cultura do hype. Outro aspecto poderoso do hype é a pressão social, também conhecido como FOMO, Fear of Missing Out, ou em tradução literal, medo de perder algo. Quando vemos muitas pessoas entusiasmadas com um novo lançamento ou evento, sentimos uma necessidade quase irresistível de participar também. Ninguém quer se sentir excluído ou ficar de fora de uma tendência popular. Esse fenômeno é amplificado em muito pelas redes sociais, onde estamos constantemente expostos aos que os outros estão fazendo e curtindo. A pressão para estar sempre atualizado e engajado com o que está em alta pode nos levar a decisões impulsivas e a um ciclo contínuo de busca por validação. E se você espera que, como nos meus outros documentários, eu vá propor uma forma de evitar e superar a cultura do hype, sinto muito, mas eu não vou. A verdade é que o hype é inevitável nos dias de hoje. Como vimos ao longo do vídeo, são as grandes empresas as principais responsáveis por esse fenômeno. O hype enche os bolsos dessas empresas de dinheiro. E como disse o seu siriguejo no início do vídeo, dinheiro! Eu quero deixar claro que eu não tô aqui pra digitar como você deve viver a sua vida, mas vale a reflexão. Você se sente confortável sendo tratado apenas como números por essas empresas? No final, eu sei que vai de pessoa pra pessoa, mas antes de seguir a próxima tendência que surgir, pergunte-se: eu estou agindo de forma autêntica ou estou sendo influenciado pela pressão social criada pelo hype? Pense sobre isso. O quanto vale a sua atenção.